25 minutos. Ana, todas as vezes em que a gente fala aqui de uma possibilidade de diminuição, por exemplo, da quarentena, né, para assintomáticos ou assintomáticos, esse assunto que você traz desde ontem no Bora Brasil, a gente esbarra numa outra questão. Tem muitas empresas que estão sentindo já com algumas baixas. Falamos no caso do setor aéreo, a Azul que divulgou uma nota falando que alguns voos podem ser atrasados porque há muitos funcionários afastados por causa do Covid. Em algumas outras empresas também, né, fazem testagem e descobrem que tem muitos funcionários que testaram positivo e estão completamente sem sintomas para Covid. No Rio de Janeiro, tem alguns bares, restaurantes e hotéis que já começam a sentir esses impactos. E aí, o que acontece? Não dá para fechar as portas ainda num momento muito delicado, né, da pandemia e de retomada. A Priscila Xavier está ao vivo aqui com a gente do Rio e traz mais detalhes. Oi, Priscila, qual que é a situação por aí? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Bruna. Pois é, alguns estabelecimentos aqui do Rio de Janeiro já sofrem bastante com a falta de mão de obra para o trabalho presencial por conta do afastamento dos funcionários infectados pela variante Ômicron. Um levantamento da FEComércio, né, que apontou aí a participação de 319 empresários do estado do Rio, mostrou que 39,2% deles disseram que precisaram afastar funcionários diagnosticados com coronavírus. Com essa baixa, né, o estabelecimento precisa contratar um funcionário extra ou então fazer uma adaptação na equipe, o que acaba também sobrecarregando os demais. A gente conversou hoje com a Vanessa Alves, que ela é dona de um restaurante, e ela contou pra gente que trabalha com 40%, né, da capacidade de funcionários, e inclusive uma funcionária neste momento está afastada também com sintomas gripais. Vamos ouvi-la. Nós estamos trabalhando só com 40% ainda da capacidade que a gente trabalhava antes. Tivemos que demitir funcionários, está só eu e o meu esposo. Uma funcionária que nós temos ainda, que é a única que ficou, também se afastou agora por causa da nova variante. E a gente está trabalhando como consegue. A pesquisa também mostrou, né, avaliou o impacto para o setor de comércios de bens, serviços e turismo do estado do Rio de Janeiro. Mais de 40% dos comerciantes afirmam que foram prejudicados ou muito prejudicados aí nos negócios por conta da Covid. Agora, quanto às expectativas para os próximos 7 dias, 40% deles não apostam numa melhora do atual cenário na capital fluminense e pensam que essa situação pode gerar ainda mais prejuízo para os negócios. Pois é, tem que ficar de olho para que não haja prejuízo, mas, por outro lado, tem a questão da saúde dos trabalhadores também. Priscila, obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Obrigada, bom trabalho. E essa questão do afastamento de trabalhadores foi algo que a gente abordou aqui na Rádio Bandeirantes. Eu mesma conversei com alguns especialistas, a gente falou sobre isso aqui ontem. E, na visão deles, infectologistas, a demanda agora para reduzir o prazo de quarentena é muito mais uma questão econômica do que uma questão fechada em termos de certezas sobre o vírus. O que eles falam? Que, de fato, está tendo um número de afastamentos muito grande, porque a Ômicron se espalha com muita velocidade. A França, por exemplo, teve que colocar profissionais da área da saúde para trabalhar infectados pela Covid-19, desde que com sintomas leves ou sem sintoma algum. Então, há uma discussão em curso no Ministério da Saúde para reduzir o tempo de isolamento das pessoas contaminadas pela Covid-19. O Ministério da Saúde pode fazer mudanças, algumas cidades já se anteciparam, como Rio de Janeiro e São Paulo, que querem fazer uma mudança. Quarentena de 5 dias e não mais de 10 para contaminados, desde que sejam pessoas sem sintomas e com vacinação completa. E quem está com sintomas e não tomou todas as doses da vacina ainda, aí sim um isolamento maior, variando de 7 a 10 dias. A gente ouviu mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes a diretora-geral assistente da ONU sobre esse assunto. E ela pediu cautela ao fazer essas mudanças em relação ao tempo de isolamento. A Mariângela Simão conversou com a gente aqui no Manhã Bandeirantes e ela fala que essa nova diretriz exige que protocolos complementares
sejam implantados. Você teria que criar as condições para quando você libera uma pessoa que está assintomática, tem condições de fazer um PCR que ela não está transmitindo, mas se você tem condições de saber isso, fica mais fácil você tomar uma decisão. Numa situação ideal, você teria estar monitorando a alta dessa pessoa. A OMS está mantendo a orientação dos 10, 13 dias para isolamento do doente, né, da pessoa que seja assintomática ou não. Vale a gente destacar que a própria Organização Mundial da Saúde trouxe aqui um relatório mostrando que as infecções pelo coronavírus aumentaram na semana passada 70% no mundo e chegaram a um patamar inédito. Por outro lado, as mortes caíram 10%. Mariângela Simão reforçou que isso mostra a eficácia das vacinas em evitar casos graves, além do forte impacto da variante Ômicron, que é bastante transmissível. E reforça que está cada vez mais claro que, se não houver uma distribuição igualitária de doses, esses ciclos irão se repetir. Você tem um quantitativo, eu acho que eram 8 países que não tinham nem 10% de cobertura. Eu acho que a Ômicron está abrindo os olhos de muitos países. Mas já estava melhorando essa questão das doações, das vacinas, dos países ricos para o mecanismo do COVAX. E hoje está ficando mais claro que ninguém está protegido enquanto você tiver países que têm baixa cobertura por conta da possibilidade da criação de variantes que venham a ser resistentes às vacinas existentes, né? Isso aí é uma coisa que a própria OMS e vários especialistas estão falando desde o começo da pandemia. É legal vacinar, é importante vacinar, mas tem que vacinar todo o mundo e não concentrar as vacinas só em países mais ricos. 1h31. Mas lembrando a você, ouvinte, que hoje tem Bora Pro Papo. Opa! Bora pro papo! E a gente vai falar sobre 2022, expectativas, o que você espera para esse ano, o que você já tirou no papel nessa primeira semana, que tá quase acabando hoje, já sexta-feira. Quer participar? 999048756, fala assim, ô João, liga pra mim, manda essa mensagem e quem sabe o João Rossetti não liga pra você e a gente não bate um papo aqui ao vivo. Comigo, Bruna Barbosa, e com a Ana Paula Rodrigues nesta tarde bem gostosa aqui no Bora Brasil. A gente vai fazer uma primeira pausa, já voltamos, mande mensagem.